A estreita ligação das memórias com a vida emocional é um conhecimento já altamente validado. Os estudos têm mostrado de que maneira as emoções, os afetos, os sentimentos podem influenciar na capacidade de registro e evocação, o resgate das informações dos centros cerebrais da memória. Nós vamos falar agora sobre isso com um olhar neurocientífico daquilo que a neuropsiquiatria moderna entende dos meandros da dimensão intracerebral do processamento da memória. A estreita vinculação da memória com o aspecto emocional, ele pode ser muito visto em alguns eventos ou situações onde há uma carga afetiva e sentimental muito forte. O que se sabe hoje é que a emoção carregada, ela aumenta a consolidação da memória. Quando existe uma situação de uma carga afetiva e emocional muito forte, ocorre no cérebro todo a liberação de substâncias específicas, sobretudo noradrenalina e dopamina. Essas substâncias agora, no hipocampo e nos circuitos de memória, ativam determinadas enzimas já conhecidas, que por sua vez estimulam a síntese proteica, que é a fabricação de proteínas que vão então agora exercer modificações plásticas nos neurônios, nas sinapses, modificando a neuroplasticidade e mudando inclusive as vias de conexão entre os neurônios. Isso então pode permanecer de uma maneira duradoura, configurando o que a gente chama de memória. Esse estímulo de dopamina e noradrenalina, ele é visto sobretudo em situações de uma carga afetiva grande. Um exemplo que eu costumo citar é o atentado às Torres Gêmeas em Nova York, em 2001. Quando a pessoa vai lembrar desse fato, ela pode geralmente descrever com muitos detalhes onde ela estava naquele dia, como que ela ficou sabendo do atentado, o que ela fazia, como foi. Por quê? Porque esse momento ele é muito carregado, foi uma comoção mundial e aquilo então fica gravado. A pessoa consegue lembrar de detalhes do que fazia naquele dia, como ficou sabendo, inclusive até de qual telejornal ela assistiu essa informação. Dificilmente ela lembra do que fez na véspera ou na antevéspera, no dia 9 de setembro, mas do dia 11 isso ficou registrado fortemente, porque essa carga emocional muito grande estimulou fortemente as vias de memória. Outros exemplos, o acidente do Ayrton Senna, a morte dos Mamonas Assassinas, são todos momentos que, se a pessoa parar para pensar e olhar para suas redes de memória, ela lembra nitidamente do que aconteceu, do que fazia naquele dia, se era chuvoso ou não, aonde ela estava quando soube. E por outro lado também, eventos muito satisfatórios, muito empolgantes, também reforçam emocionalmente as memórias. É só lembrar do pentacampeonato da seleção brasileira, os grandes feitos. Enfim, essa vinculação da rede da memória com a parte emocional, ela também é uma via de duas mãos. Porque a vida emocional da pessoa também depende das memórias. Às vezes, no final da vida, ou diante de uma doença neuropsiquiátrica, neurodegenerativa, por exemplo, os processos demenciantes ou o mal de Alzheimer, invariavelmente as pessoas passam a sofrer de graves perturbações emocionais. Os seres humanos são seres de significado. Então, perder a memória é, de certa forma, ver a si mesmo de uma forma opacificada. As suas vinculações sociais, os seus relacionamentos afetivos vão ficando também assim como sem cor, sem vida, porque as memórias que alimentam esse aspecto emocional se perderam. Então, veja o quanto é importante nós pensarmos de uma forma mais ampla sobre a memória.
A memória não impacta apenas o indivíduo através de uma incapacidade de responder um questionário, ou de fazer uma prova, ou de lembrar de algo de cabeça. Ele impacta a sua própria identidade. As pessoas com perda de memória mais grave, elas podem ter até mudança de personalidade, elas mudam seu jeito de ser e de se comportar, o que decorre e desencadeia inúmeros sofrimentos para si mesmos e para os outros. É muito triste para os familiares das pessoas sofrendo de demência vê-los assim, de certa forma, perderem a sua própria identidade, perderem o seu vínculo, se tornarem quase que estranhos dentro da mesma casa. Então, é importante nós frisarmos que esse destino, ele não é algo que não pode ser lutado, que ser combatido. Já existem ferramentas que podem permitir às pessoas manterem a mente afiada, mesmo na terceira idade. Nós iremos aqui nas próximas publicações dessa série fazer uma abordagem ampla a esse respeito. Entender desde suplementos, hormônios, técnicas de neuroestimulação, exercícios para o cérebro, maneiras apropriadas de desenvolver e melhorar as capacidades de memória. Não apenas no sentido cognitivo estrito, mas também na manutenção de uma saúde emocional até o fim da vida.